Você já ouviu falar da marca Tucker? Já ouviu falar de Preston Tucker, um empresário visionário que pensou em um carro aerodinâmico moderno com motor aeronáutico e ele fez o projeto e desenvolveu uma marca, só que os planos não deram certo. Fizeram 51 carros e a gente tem um deles aqui 100% restaurado aqui no Brasil. Eu vou te mostrar a história desse carro e algumas curiosidades do Tucker 48 aqui em mais um vídeo no Autos TV. Dos 51 Tucker fabricados, 2 estão no Brasil, só que apenas este segue os padrões originais dessa marca tão lendária, icônica do final da década de 40. Esse projeto realmente vale a pena quem gosta de carro conhecer mais. Vamos falar hoje sobre Tucker. A marca Tucker tinha como proposta fazer carros aerodinâmicos modernos e com tecnologias que até então não eram muito conhecidas na época, né? O farol direcional, por exemplo, desse carro, o fato dele ser tão aerodinâmico para os padrões da época, fizeram o projeto do Preston Tucker assim chamar muita atenção na época. Efetivamente foram 51 carros fabricados, né? O Tucker 48 era o modelo, mas ele também era de 1948. Ele tinha muitas curiosidades, não vai dar tempo da gente falar tudo no vídeo, né? Mas, por exemplo, essa cor dele, uma espécie de um bordô, as cores do Tucker eram inspiradas nos esmaltes e nas cores que a esposa do Preston Tucker gostava. Aqui a gente tem um motor a pistão. Era um motor usado de uma linha de helicópteros associado a um câmbio que era da marca Cord. Então, assim, essa solução mecânica ela não era usual na época, né? Um motor de cilindros contrapostos, um motor deitado, a gente pode dizer assim melhor, ou um motor boxer, para quem gosta, né? Dessas referências. Um motor grande para a época, né? Mas um motor que não era usual para automóveis. Tração traseira, como era super comum na época, a mecânica dele era muito diferente. Bom, e ele tinha também todo um conceito de design, né, com linhas muito limpas. Você vê que o painel dele era bem pequeno, diminuto, tudo ali bem, parece que espremido do lado esquerdo. O volante de baquelite, material que era usado na época, mas todo o desenho do carro que chama muita atenção é o desenho e também a qualidade da restauração, né, que foi feita nesse carro. Você imagina, com 51 unidades fabricadas, você tem um carro com esse padrão de restauração, é algo impressionante. Aliás, esse carro pertenceu ao George Lucas, né, o cineasta do Star Wars, por exemplo, que era o dono anterior desse carro. E ele tem 2, ele ainda ficou com um, mas esse ele vendeu. E para quem pergunta o preço, esse carro está avaliado, da última vez que ele foi vendido num leilão, em quase 8 milhões de reais. Ali a fábrica em Chicago, Illinois, o número de série. Então, muito interessante esse carro. Vou mostrar ainda mais da parte interna para vocês, né? Ele tem algumas soluções típicas da década de 40, o final ali, né? Quando os carros começaram a ficar mais aerodinâmicos. Ele tem umas coisas muito legais, como por exemplo a porta traseira, ela é uma porta suicida, né? Ela abre para frente. Então, ele tem um amplo espaço, cabe aí 6 pessoas, até mais, é revestido com um veludo bem grosso, né? Um tecido também da época, aliás, para lembrar, né? E ele tinha o câmbio ali manual, que era o câmbio usado na linha do Cord, que era uma marca, Cord, Duesenberg, marcas que também não existem mais. Mas essa era a transmissão desse carro. Olha o espaço traseiro do Tucker, né? Muito bonito. Então ele é bordô com interior bege, né? Em um tom ainda diferente ali de couro no revestimento da porta. Se vocês olharem bem a traseira dele, ele é um sedã coupé, né, digamos assim, com a caída bem suave ali na traseira, que é um recurso de desenho que muitos carros iriam usar também. E ele tem também essa lanterna aí bem bonita, como se fosse um foguete. Isso também era usual na época, não era só esse carro que tinha. Como a tração dele é traseira, você tem um porta-malas dianteiro. Ele tem até uma haste ali que levanta e prende o carro. Que prende o capô, aliás, e você tinha um espaço que não era muito grande, né? Mas também era algo do padrão da época, assim mesmo. Agora, esse carro que está em exposição no Cardê, você pode visitar, está lá em Campos do Jordão, é aberto ao público. Esse carro que está exposto no Cardê, ele já teve alguns donos, né? Quando ele foi licenciado, ele foi para o dono de uma empresa de transporte do Arkansas.
E esse dono, esse empresário, ele usava o carro um pouco para expor que os caminhões dele, a frota dele eram modernos, então ele tinha um carro moderno também que era um pouco que um símbolo da empresa dele. Depois ele foi comprado por um dono de Tucker, né? Um colecionador de Tucker que tinha vários na garagem, ficou algum tempo com ele. E aí depois esse carro passou por mais 2 colecionadores de carros antigos em geral, até que nos anos 80 é que o George Lucas comprou esse carro e aí então ele foi restaurado pela primeira vez. Ele passou pela primeira restauração só na década de 80 e foi inteiramente restaurado, mas isso já tem coisa de 40 anos. Agora, esse carro não é o primeiro Tucker do Brasil. A gente tem um Tucker exposto no Museu de Máquinas lá em Caçapava, no interior paulista, até não está longe de Campos do Jordão também, mas o carro que nós temos em Caçapava, ele não segue o padrão original, porque na verdade ele é um chassi e um motor de Cadillac implantado ali em uma carroceria de um Tucker. Então esse carro ficou até abandonado por muito tempo, ele era do Roberto Lee, e ele nunca foi devidamente restaurado ou recuperado, tá lá em exposição. O original mesmo, que a gente tem no Brasil e tem notícia, é somente este Tucker 48 1948, como todos os Tucker. Existem muitas histórias sobre o porquê da Tucker ter falido logo depois de ter começado a produzir os carros, né? O Preston Tucker se envolveu em investigações com a CIA, problemas de todo tipo, tributários, de que ele dava golpes, enfim. A marca tinha tudo para começar a ir muito bem, mas começou a produzir e parou. E os funcionários é que fizeram esse lote aí dos 51 veículos. Então, a marca começou e parou. E reza a lenda que o Tucker esteve no Brasil na década de 50 e ele tentou, assim, meio que emplacar esse projeto, que estava rebatizado como Carioca, que seria um carro lançado aqui no Brasil. Ele de fato esteve aqui, ele teve esse intento na época, mas os planos não deram certo. Ele ficou doente, né, um câncer, e acabou morrendo no ano de 1956. Ele tinha só 53 anos de idade. Então, ele viu o sonho dele ser realizado de certa forma, mas a Tucker não teve forças, não conseguiu concorrer com o grupo Chrysler, por exemplo, a General Motors, a Ford, que eram as grandes marcas de Detroit nos Estados Unidos. A Tucker não conseguiu fazer frente e acabou sucumbindo aí, infelizmente. Seja como for, o carro está exposto, é lindo, segue o padrão idêntico à originalidade. Quem é fã de carro deve visitar esse carro lá em Campos do Jordão. Incrível, né? Incrível, porque a gente tem notícia de um outro Tucker aqui no Brasil, só que assim, restaurado de fato, a gente tem notícia desse aqui. Ele está disponível aqui no Cardê para visitação, está integrado aqui no acervo do Cardê. Eles têm mais ou menos 120 carros em exposição e mais 120 para integrar esse acervo, que mais ou menos são 500 carros que eles têm no total aí de carros clássicos de várias épocas, né? Então é interessante o Tucker fazendo parte desse acervo Cardê aqui em Campos do Jordão. Mais uma vez eu tive aqui para poder contar um pouco dessa história tão bacana para vocês de um projeto que infelizmente não deu certo, mas a ideia era muito boa, como muitas na indústria, né? A gente teve os nossos aqui no Brasil também. Valeu, pessoal, obrigado, conto com a sua inscrição, seu like e até o próximo vídeo.